It's the free lunch myth. The belief that somehow or other government can spend money at nobody's expense. I don't know how many of you have ever heard of a wonderful description of government that was made by a French economist by the name of Frédéric Bastiat about 150 years ago. He said, government is that fiction whereby everybody believes that he can live at the expense of everybody else. And that is the free lunch myth. The myth that somehow or other government can provide goods and services, can spend money at nobody's expense. Now, the particular form which that myth takes is very specific. It has two parts. One part is the belief that somehow or other you can tax business without consumers or workers or individuals paying for it. Somehow business is a big source, a big cornucopia out there that can be taxed at no cost. And the other form the myth takes is that you can create money at no cost. That if you turn the printing press, if you produce those greenbacks, that will enable people to become richer with nobody becoming poorer. Well, let me look at first problem. Can you tax business? What's business? There's no business to be taxed. There are people. Only people can pay taxes. Can I tax this floor? Can I tax the building? The building can't pay taxes. Only people can pay taxes. So when you talk about a tax on business, it has to be paid by somebody. Either it's paid by the stockholder, or it's paid by the customer, or it's paid by the worker. There's no other way it can come from. There's no Santa Claus, no tooth fairy that's going to provide a source by which the government can spend money that doesn't come from somebody. Somebody has to pay. And yet, over and over again, you hear the claim, oh, we must not increase taxes on individuals, we'll increase taxes on business, in connection with the current discussion of Social Security. This fiction arises. There is a fiction that the Social Security tax is half on the individual and half on the employer. That the individual only pays 5.75%, the employer pays an equal amount. That's nonsense. That's bookkeeping. That's not economics. That's not reality. The part that the employer pays is part of his wage cost. If an employer considers whether it's worth his while to hire an additional worker, he has to consider as part of his cost not only what he pays to the worker, but also the extra taxes he will have to pay to the government. It makes no difference to the employer at all if he pays the worker a bigger check and the worker pays a larger part of that directly to the government, or he pays the worker a smaller check, but in addition has to send a check to Washington. What matters to him is the total number of dollars it costs him to hire an additional person. So the fact is, the logic is, the reason is, that the so-called tax on the employer is paid by the employee. Now, this has always been clear from economic reasoning, general economic reasoning, but it has also been subjected to empirical test. And a book even from that temple of belief in greater and bigger government, the Brookings Institution in Washington, published a couple of years ago, demonstrated empirically that the tax on the employer was really paid by the employee, that it was shifted to the employee, and it can't be any other way, as you will see if you think about it. So business doesn't pay that tax. And yet, despite this, you have the great move in Congress right now in remedying the problem of Social Security to impose a larger fraction of the tax on business on the alleged grounds that somehow or other that spares the worker. It doesn't have any such effect. It reduces the incentive to hire people and thus is imposed on the worker. But again, if you look at the taxing corporate profits, the distinction you have to draw is between who writes the check and who fundamentally bears the cost.
It may well be that an official of a corporation writes the check for the tax on profits, so-called profits. He writes the check, but who pays it? He doesn't pay it. Here is a poor fellow who may be earning a modest competence. He may be writing a check for $10 million. That isn't coming out of his hide. Where's that $10 million coming from? It has to come from the proceeds of the goods and services which the enterprise sells. And that $10 million is $10 million less available either for cutting prices or for paying out dividends or for paying wages and salaries. The tax is borne by people. And for this reason, I must say, I have always myself been strongly in favor of eliminating altogether the tax on corporations. So it's open and above board that you are taxing people and that you do not conceal that fact by appearing to tax corporations. Well, again, with respect to money, can you print money at no cost? It's very cheap to turn out those pieces of paper. But does that get society something for nothing? Not at all. It's simply a different form of taxation. If you print money, people have more money to spend. If they spend more money on the same amount of goods, prices go up. And in effect, everybody is paying a tax through inflation. Once again, it's only a form of taxation. Olá, senhores, bem-vindos novamente a mais um vídeo do Yannick Ligaia. E essa aqui é a continuação do primeiro vídeo da série Colateral, qual o primeiro vídeo eu citei a respeito sobre assistencialismo, a estratégia que socialistas, esses dois sociólogos socialistas que estão aqui, o Sr. Clover da direita e essa socióloga da esquerda, Piven, desenvolveram em 1966 a respeito de criar pobreza, dependência das pessoas através de auxílios do Estado e tornar o Estado de uma nação tão ineficiente ao ponto de se implodir e com isso usar como narrativa que o capitalismo é ineficiente e não serve para a justiça da nação assim, econômica e social, né? Então, a partir disso aqui foi o termo-chave que eu usei no vídeo passado. Além de explicar mais ou menos sobre isso, eu mostrei também dados do país em relação ao endividamento dos outros países do mundo. Como, por exemplo, o endividamento do PIB do Brasil, que é em torno de 80% de todo o PIB produzido no Brasil, geralmente é a dívida do Brasil. Eu falei com vocês a respeito da taxa de natalidade e a projeção de taxa de natalidade, como isso influencia na questão previdenciária, que vai causar mais problema, questão social para o país, né, da insustentabilidade do governo. Então, mostrei para vocês as pirâmides sociais a respeito da idade média, como era a pirâmide previdenciária etária em 1980, em 2020. E mostrei também essa incrível projeção de 2060, né, da incrível do desastre previdenciário da pirâmide etária do país. É projetado para daqui mais ou menos pelo menos uns 40 anos. E também citei a respeito disso daqui, a respeito das questões das mães solteiras no primeiro vídeo. Então, se você não quer entender mais ou menos o que eu quis dizer também desses números, você tem que ver o primeiro vídeo. Se você já veio do primeiro vídeo, a gente só vai continuar para terminar o raciocínio, para a gente concluir então hoje essa questão aqui, qual é a importância do porquê que eu resolvi fazer essa série e esses vídeos. Então, senhores, no vídeo passado até terminei o vídeo falando de uma certa saudade do Paulo Jegues, critiquei o Fernando Tachar, né, que é o atual ministro da Economia, mas eu quero que entendam que eu não tenho paixão por nenhum lado político, porque a gente sabe que não existe lado político. Então, tipo assim, a gente sabe que o Teatro das Tesouras ele balança para um espectro de um lado, balança para o outro, quando ele precisa fazer, quando eles planejam fazer atitudes X ou Y para continuar o teatro da democracia, né? Então, pelo menos, eu quis dizer que na época do Paulo Jegues, pelo menos a gente estava naquela fase de mais liberalismo econômico e menos
vamos dizer assim, aquele aperto na garganta de todos nós, né? Que a gente tá vendo agora um período de aumento de imposto, você percebe que tem uma certa estupidez econômica acontecendo e a gente percebe que o Estado vai ficar mais ineficiente e criar mais, vamos dizer assim, modos de desviar dinheiro para coisas inúteis e corruptas, né? Então, tudo isso também faz parte daquela estratégia Clover e Piven, porque além de não só depender as pessoas do Estado, também tornar o Estado ineficiente e corrupto, também faz parte da tática daqueles dois sociólogos que eles introduziram isso nos modos de tentativa de implementar o socialismo, né? Que no caso, aparentemente o que esses grandes poderosos que trocam o seu poder por deusas vulvas e suas luxúrias estranhas e, para não dizer outros nomes diabólicos, preferem isso porque quando o povo é totalmente desprovido de educação e está em total pobreza, você domina grandes massas sem dificuldades através dos primeiros níveis do degrau de Maslow, que é o mínimo da sobrevivência e da alimentação e as necessidades fisiológicas de reprodução, segurança e família. Então, voltando a falar de família, então a gente percebe que todas aquelas coisas que a gente discutia nos outros canais a respeito das leis misândricas, a introdução da mulher no mercado de trabalho, como isso também afeta tipo assim, a maternidade, etc. Todos aqueles problemas que desde o Raccoon vem se debatido aqui. Então a gente sabe que a taxa de natalidade vem caindo. A gente viu as pirâmides etárias, né, no vídeo passado, eu mostrei rapidamente aqui de novo. Então a gente vê aqui, ó, que na projeção, esse aqui é o mesmo PDF do governo, que eu tô trazendo uma segunda parte para estar exemplificando para vocês. Aqui em 2020, por exemplo, a taxa de natalidade já estava abaixo de 2. Abaixo de 2,1, parece, já não se mantém a população do país. Então, desde do ano mais ou menos aqui, ó, de 2005, dá mais ou menos para notar aqui no gráfico, desde 2005 a gente tá abaixo da linha e é necessário para manter a população do país, e vai cair até 1,66 filhos por casal ou por mãe até 2060. Então, na questão de previdenciário do bem-estar social, já está praticamente condenado. E a tendência nossa aqui de seguir o nosso próprio caminho e nem querer se envolver, a gente faz parte vamos dizer assim, desse pilar para contribuir com a baixa taxa de natalidade, porque ter filhos hoje é praticamente você criar mais um escravo para o Estado, como eu já disse para vocês isso em outros vídeos e está evidentemente bem sabido por todos nós, né? Então, ainda aqui lendo o PDF para trazer uma série de previsão interessante, é o que está escrito bem no final do PDF, geralmente ali no resumo dos dados, né? Então aqui diz aqui: em resumo, as projeções demográficas utilizadas nesse estudo indicam o progressivo crescimento da participação de idosos na população até 2060. Eu mostrei para vocês naquela pirâmide previdenciária praticamente invertida. Então, eles dizem aqui que o número de idosos aumentar vai ser parcialmente compensado pelas pessoas que vão estar ativas até lá trabalhando da faixa de 16 a 59 anos. Embora com o tempo vão ter menos pessoas no meio da pirâmide e menos ainda no começo. Então aqui eles dizem aqui: o tamanho o ponto do platô que vai começar na projeção a ter desequilíbrio total ali na questão das contribuições, isso vai começar a ter um desequilíbrio total a partir de 2034. No ano de 2034, segundo a projeção que eles fizeram aqui, entendeu? Então, o que a gente leva em conta? A gente nessa geração ainda vai conseguir ver a Previdência colapsar, provavelmente, do decorrer das coisas como estão agora. E provavelmente quem acredita, o gado Blue Pill que acredita que o Estado vai conseguir prover uma aposentadoria para ele, pode ter certeza, amigo, esse cara vai estar totalmente, redondamente enganado. Então essa pessoa que não está correndo atrás de ter uma profissão perene, de ter meios de pensar nesse tipo de futuro, essa pessoa vai ser totalmente pega desprevenida, cara.
Bom, senhores, vindo lá falando da questão da inversão da pirâmide etária, da queda da taxa de natalidade, então a gente sabe que ali pelo meio de 2034 é onde atinge o platô aonde começa o desequilíbrio de toda essa questão do bem-estar social, começando pela seguridade social, porque ali a faixa entre pessoas disponíveis à força de trabalho de 16 a 59 anos vão estar essas pessoas mais velhas dos 59 anos passando para a idade idosa. Então, ali começa a insustentabilidade desse modelo de bem-estar social. E a gente tem muito mais tipos de transferência de renda. Como eu falei para vocês, a gente tem um caso de 30% da população do Brasil ser de famílias desajustadas, onde 20% mais ou menos da população são constituídas por mães solteiras e 10% da população de filhos são filhos de mães solteiras. Então, somando-se tudo numa conta de padaria, que nem eu fiz no vídeo anterior, 30% das pessoas da população desse país são de famílias desajustadas nesse sentido. Então, o que acontece? A gente falou que não existe lados políticos, que todos eles estão contribuindo na demagogia estatal para estar contribuindo para a ineficiência do Estado, dependência da população. A gente tem a inflação criada pelo Estado, cantilon, tudo para mais a taxação de inflação e a taxação das empresas, né? Como a gente viu na introdução, o Milton Friedman explicando a respeito. Que não existe imposto sobre empresas, sobre prédio, chão, parede. É sempre pessoas que pagam, porque são elas que trabalham e produzem riquezas. As coisas não surgem do nada. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Muitas pessoas consideravam político X, Y, de esquerda, direita e tal, mas todos eles contribuíram de forma demagógica para estar criando a ineficiência do Estado, contribuindo com a dependência das pessoas do Estado, e todos estão contribuindo da mesma forma para a estratégia Clover-Piven, que é essa estratégia que eu disse para vocês de tornar as pessoas dependentes, tornar o Estado corrupto e ineficiente, até o ponto de poder implementar o que eles realmente querem. Então aqui, só como ilustração, a gente tem aqui o principal político que começou a implementar essas políticas de assistencialismo de forma realmente forte foi o Fernando Henrique Cardoso, que muitos consideravam, né, direita nos anos 1998 no país. Vamos dizer que na época ele era como se fosse, por exemplo, hoje pra gente, fosse aquele rapaz do Novo, sabe, do Partido do Novo lá, aquele que parece o Chapolin. Tão relevante que eu nem lembro o nome daquele cara lá. Então, ele pegou umas políticas assistencialistas que existiam através do presidente anterior, que era Itamar Franco, que foi que assumiu quando o Fernando Collor foi impeachmentado por causa de corrupção. Ele pegou programas do Itamar Franco e começou a implementar auxílio gás, começou a ter um antigo Bolsa Escola. Ele criou auxílio, por exemplo, para mãe solteira, para tudo auxílio financeiro para poder comprar leite em pó para as crianças. Quem mora, principalmente morava em São Paulo, no estado de São Paulo, vai lembrar que até teve um político famoso lá em São Paulo chamado Paulo Valuf, que tinha criado um programa lá chamado Viva Leite para distribuir leite em pó para as pessoas, onde ele fez um esquema de corrupção violento no estado de São Paulo. Então, eram políticos que se consideraram de direita, que hoje a gente sabe que são socialistas fabianos, que são a esquerda, vamos dizer, light, né? Então, todos contribuem da mesma forma e todo mundo é enganado e nunca vai percebendo esses tipos de coisas, né? Então, fixando mais aqui a respeito, de novo, do assunto dos políticos de espectro, né? Muitas pessoas falavam assim: na eleição vocês falaram para não votar em ninguém, que todo mundo é igual, não sei o que lá. Realmente, eu reafirmo aqui de novo, igual eu fiz naquela live do Coruja após a eleição, todos eles são iguais, todos eles estão contribuindo para no futuro, de certa forma, para a nossa desgraça. Então, o governo, por exemplo, do Birulilson foi um dos governos que mais aprovou, por exemplo, projetos de auxílios, principalmente para mãe solteira, entendeu? E já é uma consequência de toda a implementação cultural dessa turma woke para estar desestruturando e cercear a sociedade, entendeu? Como indivíduos livres que podem ser, vamos dizer assim,
famílias saudáveis ou indivíduos com capacidade de união, porque existe a briga de classes, etc. Uma coisa que todo mundo que conhece o mínimo de socialismo sabe, das estratégias marxistas, etc. Então, por exemplo, a gente tem aquele famoso auxílio permanente para mãe solteira, que a gente lembra muito bem que quando foi aprovado a gente achou revoltante. Eu até fiz vídeo a respeito disso com o Coruja do Carvalho. Então, olha aqui basicamente os requisitos que tem que se ter, né? Ser simplesmente mulher, ter mais de 18 anos, não possuir emprego formal ativo, ou seja, se tiver afastado do trabalho, recebendo algum auxílio do trabalho, vai estar recebendo por cima. Não pode ter nenhum tipo de outro auxílio do governo, né? E possui uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos na família. Ou seja, se ela mora com a mãe, por exemplo, uma mãe que lá, ou a avó da criança, né? A avó da criança e a criança, e receba, por exemplo, lá em torno de, vamos dizer, R$4.500, a gente sabe muito bem que um casal de pais aposentados não recebem juntos ali 3.500, 4.000. Então essa pessoa ainda sustentada a MISOL, sustentada pelos pais, ainda mesmo assim vai receber o auxílio. Ou seja, ela tem que estar, ela é uma pessoa que tem que estar cadastrada no cadastro único, né? E olha que o mais surreal, cara. Se essa MISOL for microempreendedora individual ou MEI, ela vai receber o auxílio igual. Ou seja, você imagina então, a MISOL que mora com os pais, que não, os dois aposentados velhinhos lá não recebem mais os dois juntos que 4.000 e poucos reais. Ela ainda larga o pivete, por exemplo, com os pais e vai trabalhar de Uber lá para ganhar 4, 5 pau por mês, vamos dizer assim, ou tire ali 2.500, mas ela paga o MEI. Ela tem um salário trabalhando de MEI, ela vai ter o auxílio do governo, tudo somado, ainda mais a pensão do gado do pai que tá pagando. Então, observe só como que isso não se torna um privilégio e um incentivo para que elas sejam chocadeiras do Estado, por exemplo, e fiquem tendo filhos para contribuir para o Estado, né? Porque você viu que a pirâmide previdenciária precisa de mais bonecos ali para sustentar a previdência. Geralmente esses vão ser os argumentos usados do Estado para incentivos de maternidade, como por exemplo acontece em países que estão com crise de natalidade, como por exemplo países asiáticos, se não me engano, é o Japão ou a Coreia do Sul. Então, só que o que acontece nesse caso aqui, no caso dessa cultura de fazer boneco sem total noção nenhuma de planejamento, a gente vê esse caso de 30% de famílias desajustadas, sem pai, entendeu? E o fato dessas pessoas crescerem assim é que elas vão ser pessoas totalmente vulneráveis emocionalmente e sem preparo nenhum para lidar com rejeições, por exemplo, na vida e algumas dificuldades, né? Eu falo sobre demagogia, né? Por exemplo, o governo do Birulilson, né? Tentou ser um governo liberal, etc., mas foi um dos governos que criou, por exemplo, um Auxílio Brasil, com um valor muito mais alto de assistencialismo para o país, né? Lógico, porque houve realmente uma crise e provavelmente se as pessoas não tivessem tido um tipo de socorro, provavelmente teriam falido a economia basicamente. Então eu nem sei como, eu não consigo pensar exatamente numa forma de como que um governo que não dá um tipo de assistencialismo conseguiria passar, por exemplo, numa sociedade com ausência de Estado, passaria por uma situação dessa, por exemplo. Mas enfim, o grande aumento de leis a favor de mulher e auxílios aconteceu principalmente no governo federal desse presidente que a gente teve. Nem no governo Lula 1, 2 e Dilma houve tanta aprovação de lei a favor de ser de luz. E ainda tem mais coisas na gaveta que são piores ainda e podem piorar mais ainda. Vocês aguardem para entender. Então, foi criado o Auxílio Brasil e foi ressuscitado o Vale Gás, por exemplo. Que o Bolsa Família em si ele já tinha incorporado um valor que soma aquele valor total, o antigo Vale Gás do Fernando Henrique Cardoso. Então ele aumentou o valor do assistencialismo comum do Bolsa Família para o Auxílio Brasil e ainda recriou um valor a mais de outro Vale Gás, ou seja,
Então foi só acumulando todos esses assistencialismos para você ganhar voto na democracia, né? Através de ganhar quem? Essas pessoas que são mais dependentes. Geralmente o que? A maior parcela de eleitores são pessoas do sexo feminino. Se 30% da população são mães solteiras e tem aquela situação que eu falei, então o político, a tendência do político para se manter no poder desses parasitas é ficar sempre retroalimentando essas coisas que é assim, você vai colocando isso daqui e não tem como retroceder depois. Então é tipo uma bola de neve que não retrocede. É sempre mais intervenção, mais assistencialismo, intervenção, assistencialismo. Aí então teve outras coisas, né? Como por exemplo, em vez do Estado criar mecanismos de liberalismo econômico para melhorar a concorrência para empresas privadas petrolíferas poder entrar no país, processar, refinar mais petróleo, etc. Não, é mais subsídio e intervenção do Estado, aí no caso imprimindo dinheiro diretamente na mão das pessoas, como aconteceu, por exemplo, foi criado auxílio caminhoneiro, foi criado auxílio taxista e foi criado todas aquelas coisas anteriores que eu disse. Entendeu? Então, cada vez mais dependência e colocando as pessoas no costume de ser tutelada paternalmente pelo Estado. Então, a gente vai somando esses tipos de coisas, a gente vai somando Estado ineficiente, endividamento público do PIB, como eu falei antes, criação de auxílios, incentivo a uma cultura muito ruim, educação ruim, básica, pessoas que não conhecem o mínimo de matemática financeira, finança doméstica, procriação desordenada e desenfreada, famílias desajustadas, intervenção estatal, empresas, taxação de empresas. Agora a gente tem o Fernando Tachado taxando tudo que ele pode. Isso vai e como o Milton Friedman disse lá no começo do vídeo, não existe imposto para empresas, existe imposto para nós, pessoas, entendeu? Então, como parte daquela estratégia Clover de Piven, isso tudo vai minando a economia, vai minando o Estado. E tem mais uma coisa interessante, que é o que está aqui na tela agora, que eu vou explicar para vocês, que é uma discussão que está tendo até na mídia, mas algumas pessoas não ouviram, não entenderam, não deram bola. Mas a questão do marco temporal de terras indígenas, que está tendo um uso disso daqui escuso para afetar as propriedades privadas do país. Então, rapidamente, para quem não entendeu, o governo de esquerda atualmente aqui, eles estão utilizando as leis de demarcação, porque existem alguns tipos de leis, né, que o Estado pode tomar a propriedade privada das pessoas no país, né? Então, no caso, por exemplo, se o Estado tem que passar uma estrada onde é a sua casa, ele vai expropriar a tua casa e te paga quando puder, porque você foi expropriado. A expropriação na Constituição de 1988 ela foi colocada ali de forma de um poder muito grande para o Estado. É uma das coisas que eu acho mais absurda nessa Constituição, que é muito socialista. Então, o que acontece, pessoal? O que está sendo usado nesse marco temporal é o seguinte: o Estado tem a definição do que de terra indígena. Bom, se aqui alguma vez no Brasil aqui, onde você, por exemplo, vou dizer que você mora numa fazenda, amigo, lá no Mato Grosso, né? Então, chega um agente do Estado lá para você e fala assim: meu querido fazendeiro, aqui nesse terreno que você mora, em 1623, naquela época existia uma aldeia indígena aqui. Então, esse terreno aqui pertence a uma reserva indígena, pois ainda existem X índios remanescentes aqui no estado. E essa terra é originária e pertencente aos índios. Então foi o seguinte: eu vou expropriar essa tua fazenda e você vai receber, eu vou te reembolsar quando eu puder. Mas assim, como assim, Ian? Como assim desapropria e reembolsa quando puder? Vou estar explicando para vocês. Então as pessoas geralmente acham que essas terras geralmente vão ficar essas terras para os indígenas, né? Vão lá deixar os índios quietos lá. Só que o que acontece? A demarcação de terras, pessoal, quando ela acontece, é o seguinte: a terra não fica para o índio. Quando o Estado desapropria
uma demarcação de um terreno, uma propriedade privada para demarcação indígena, essa propriedade ela fica no nome da União Federal. Ou seja, o Estado toma a propriedade privada para ela. Entendeu? Então eu tenho uns dados interessantes para só estar comentando com vocês aqui, olha. Das regiões do Brasil, só para vocês terem uma ideia. A região norte do país tem 54% da região norte do país é da União Federal, mas com um rótulo de reserva indígena. Sim, existem realmente reservas indígenas que há índios, mas a maior parte desse argumento de reserva indígena tenha sido usada para expropriar a propriedade privada de pessoas, por exemplo, que trabalham no setor agro, que trabalham ali utilizando a terra. Então, o Estado está utilizando isso, principalmente bem mais forte, começou esse ano, a expropriar as pessoas, pegando a terra das pessoas, cara. Então, mais uma vez, uma forma de vamos dizer, sabotar a própria economia do país. A gente sabe muito bem que o nosso país, por exemplo, ele é baseado, o PIB é carregado grande parte pelo agronegócio nas costas, né? Então, a gente tem mais da metade da região norte do país com reservas indígenas, centro-oeste com 20%, nordeste e sul do país com em torno de 10% e a região sudeste 6%. Então, pessoal, vocês começam a entender, vamos encaixando as coisas, vocês percebem que existem vários mecanismos agindo ao mesmo tempo para estar sabotando, e eu consigo aqui passar com tudo isso para vocês verem como que essa estratégia da Clover, do Clover e da Piven, ela vem sido tão bem seguida não só no Brasil, mas em outros países, como por exemplo, países nórdicos que têm obrigado fazendeiros a diminuir sua produção de leite ou de agropecuária, porque as vacas estão urinando e contaminando o solo com nitrogênio, soltando pum, contaminando com carbono a atmosfera do país. E se eles não respeitarem essas normas ambientais, terão lá multas ou terão confiscação dos animais, de produção ou das próprias terras, né? Aí você vem e pensa assim, tá, mas é expropriado essas coisas aqui, né, nessa reserva indígena, mas o Estado paga, né, porque a expropriação na Constituição você é ressarcido. Só que pensa comigo, amigo, pensa bem comigo, amigo. Uma das principais táticas desse pessoal que quer obter o poder através do socialismo e do comunismo é tomar os meios de produção. Isso aqui é um tipo de tomada de meio de produção, por exemplo, do agronegócio, ou seja, ou pode ser tomado até qualquer outro tipo de propriedade em qualquer lugar. E não existe na lei um marco de tempo que pode ser expropriado uma terra. Eles podem simplesmente, por exemplo, assim, ó, chega um oficial comunista do nada lá no centro de São Paulo, no meio de uma empresa. Ela fala, olha, o senhor da empresa X, aqui em 1710 existia uma aldeia indígena bem onde tá aqui esse bairro aqui, onde está a tua empresa, seu galpão. Então é o seguinte, o Estado está expropriando aqui, vai derrubar tudo isso daqui e vai utilizar essas terras aqui para reservas indígenas e trabalho para preservação dos índios, etc. O Estado pode dar qualquer desculpa desse tipo e tomar propriedade de qualquer pessoa, cara. Mesmo que tenha existido tipo propriedade indígena há mais de 500, 600 anos atrás. Entendeu? Porque o Brasil foi descoberto quando ainda mato, tinha praticamente só índio aqui. Então eles vão usando umas coisas tão absurdas. Isso aqui é tão absurdo que o pessoal pode não acreditar. Mas basta vocês pesquisarem isso daqui e que o que alguns políticos que têm um pouco de vergonha na cara estão tentando fazer é colocar, por exemplo, um limite de marco de tempo para que não seja tomada mais as terras das pessoas. Eles estão tentando colocar lá na lei, especificando que a partir tudo que for anterior de 1988 para trás não pode ser expropriado mais, ou seja, para não ficar aleatoriamente tudo podendo ser ameaçado, todas as pessoas tendo suas propriedades privadas tomadas de acordo, por exemplo, aquela empresa X criticou o governo, aquela pessoa X criticou o governo, beleza, vamos tomar a empresa daquele cara lá, ó, ali tinha uma reserva indígena 400 anos atrás. Então, tipo, umas coisas surreais assim, cara. A gente tá tendo minagens na economia e nossa nação, por exemplo, não só aqui, no mundo inteiro.
que está acelerando todo aquele processo já que eu já falei para vocês lá da pirâmide previdenciária, que já é uma coisa que mais para frente a gente sabe que já vai acontecer, mas eles estão minando tudo para sair o mais rápido possível acontecer isso daí, entendeu? Porque eles querem a tal renda básica universal, que é uma das coisas que eu já disse, porque se eu for explicar para vocês basicamente, não funciona. Entendeu? Não funciona porque é imprimir dinheiro direto na mão das pessoas, causa inflação, porque as pessoas vão estar com dinheiro sem trabalhar, por exemplo, uma certa quantidade de dinheiro, e vão estar consumindo bens. E para consumir bens, alguém vai ter que produzir. Então é uma regra muito básica, muito simples de entender para quem entende o mínimo de economia, entendeu? E é intelectualmente, vamos dizer assim, honesto. Então é aquela parte que eu explico para vocês se o Estado, por exemplo, comete uma injustiça e perde na justiça, você ganha a causa na justiça, ele perde. A União perde na justiça um caso ou expropria a propriedade de alguém. O Estado, ele consegue pagar todo mundo. Porque se você está cobrando uma dívida de uma pessoa que tem uma impressora de dinheiro, essa pessoa pode imprimir dinheiro para te pagar. Você concorda comigo? Isso é o Estado. A dívida do Estado são chamados de precatórios. Então o que acontece? Se num caso daquele, por exemplo, chega um babaca lá, expropria tua fazenda, tua chácara, onde você mora, falando que é uma reserva indígena, ele joga você no meio daquele bolo de centenas de milhares de pessoas que estão aguardando para receber os precatórios, que são pagos de acordo de períodos. Você nunca vai receber de um mês, dois, tudo de uma vez. Você vai receber parcelado quando o governo estipular. E o governo várias vezes já criou projeto de emenda para estar jogando a dívida para frente desses precatórios. Então pessoas ficam aguardando 10, 15, 20 anos para receber ações judiciais, até mesmo os casos de pagamento de expropriação. Entendeu? Então você consegue imaginar essa situação aqui acontecendo com você? Que já pagou tua casa, que pagou isso, tua empresa, que tem tua chácara, que tem a tua pequena produção de alimento no teu terreno? É basicamente isso, cara. Então isso aqui é uma insegurança jurídica tão fodida. E, por exemplo, numa economia que já está andando mais ou menos e está sendo atacado em alguns setores, quando tem inseguranças jurídicas desse naipe, aí a economia do país vamos dizer assim, é bastante sabotada de investimento estrangeiro. As pessoas não vão querer vir um país que tem problemas de insegurança jurídica, né? Então, basicamente, os setores de serviços, consumo, produção doméstica, de consumo doméstico, vai sofrer bastante, entendeu? E olha só, cara, é terrível você imaginar isso aí. Eu mesmo fico revoltado nesse momento que eu tô falando com vocês. E lembre-se que eu falei pra vocês que o governo de esquerda e direita fazem bosta para atrapalhar e sabotar as coisas do mesmo jeito, e é sempre nós contra o Estado. Então tem mais um projeto de lei que está lá na gaveta, que foi colocado na época do governo Bolsonaro, mas ela está engavetada até agora, que é o seguinte: projeto na Câmara para dobrar os benefícios de mães solteiras, ou seja, todos os benefícios que ela já tem, se for mãe solteira, dobrar. Ou seja, todo o benefício que mulheres têm, se a mulher for mãe solteira, ela vai ser premiada com o dobro. Então, além disso, cotas de vagas de emprego para mãe solteira. Ou seja, faça filho sem responsabilidade, quando você puder, receba o dobro de benefício por isso e tenha mais vagas de emprego garantida. Você acha isso como homem justo? Quem que vai estar sendo taxado para pagar isso aqui? Lembre-se que o Milton Friedman falou lá no início do vídeo. Então, aqui, ó, é um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que assegura por 20 anos, é garantido por 20 anos para mãe solo, uma série de benefícios para mãe solo, né, que cuidam da casa e dos filhos sozinho. Projeto de lei número 3717/2021 já foi aprovado no Senado. Então, olhando isso daqui, eu falei, pô, mas já foi aprovado, essa matéria aqui é de 22 de março do ano passado. Então, eu procurei o projeto de lei e vamos ver o estado dele aqui agora, né? PR 37/2021, papapá, como é que tá o estado? Institui lei dos direitos da mãe solteira, né? Então, segura por 20 anos, série de benefícios, blá blá blá. Autor, Eduardo Braga, do MDB. Situação:
aguardando a criação da comissão especial por mesa diretora. Então aqui, ó, aqui no site da Câmara ainda não foi nem atualizado ainda, mas já foi aprovado, como diz aqui na matéria da UOL, no Senado. Quando algo já é aprovado no Senado, ou vai para a Câmara, vota, depois vai para o presidente, ou já foi votado na Câmara de deputado, depois já foi no Senado e só falta ser sancionado. Então a gente tem uma bomba de um privilégio gigantesco aqui, precisa a ser aprovado a qualquer momento. E essa granada com o pino aqui foi aprovada, foi deixada rolar no governo do Cuconaro. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? É mais problema, mais privilégio, mais distanciamento e problemas de relacionamento acontecendo. Mais disparidade de responsabilidade a respeito de procriação acontecendo. Bom, meus caros gafanhotos, então pelos dados vocês notaram que na teoria somente por causa da taxa de natalidade, somente ali a partir de 2060 teríamos um colapso, né, sistemático no sistema irreversível que está por vir, né? Então qual teria de ser tomado, quais atitudes deveriam ser tomadas, medidas no sistema previdenciário poderiam ser tomadas antes? Então vamos dizer assim que em torno de em 2045 no máximo ali, eles já teriam de ter feito há muito tempo um corte forte de aposentadorias e esses auxílios que eles querem, por exemplo, dobrar o auxílio para mãe solteira. Você acha que num país que ali que em 2034 já vai começar a ter um declínio violento na pirâmide previdenciária do bem-estar social, iria aguentar ficar pagando todos esses tipos de auxílio? Então a gente tem uma janela não de longuíssimo prazo, mas de médio prazo, para o colapso do estado de bem-estar social, por exemplo, aqui no país. Fora todas aquelas sabotagens que eu deixei aqui de conhecimento para os senhores, e principalmente deixando claro que o teatro das tesouras da democracia e essa demagogia aqui são uma coisa que retroalimenta a criação dessas coisas e manutenção delas. Então, sabendo hoje que em torno de 30% do país tem estados que a maioria das famílias, como nas imagens que eu mostrei, 30% dos estados tem mais famílias recebendo auxílio do que trabalhando, ou seja, um terço dos estados do Brasil é sustentado por os outros dois que trabalham. Vamos imaginar assim mais ou menos, entendeu? Então podemos deduzir que essa tendência pode aumentar de acordo com o estado, empobrecendo as pessoas ou emitindo moeda, aumentando a inflação como já expliquei na série de vídeos lá do Colapso das Nações mais uma vez. Então temos o seguinte cenário: menos pessoas trabalhando, mais delas vivendo de auxílio, trans, emissóis, famílias de presidiários recebendo auxílio, previdência com péssimas perspectivas. Se você ainda tem esperança de se aposentar, esquece. Então o fato é, temos como chutar de certa forma um período qual isso aqui pode efetivamente ir pro ralo. Esse país aqui economicamente, estado de bem-estar social, um colapso. Somente com essas perspectivas eu diria para vocês que sem mais interferências externas globais, se não houvesse, eu diria para vocês que em torno de 2045 a gente entraria no platô da crise econômica do bem-estar social geral, de acordo com esses dados aqui. E não seria nenhuma geração na nossa frente. Então, mas aí lembramos, né? A estratégia Clover-Piven quer acelerar as coisas para moer o modus operandi capitalista. Então temos toda aquela agenda ESG, o crédito de carbono, desequilíbrios, interferências nas empresas privadas, fodendo a produtividade, né? Favorecendo trabalhadores da agenda arco-íris, feministas. Então o setor de consumo, né, principalmente prejudicado, né? Temos toda a evolução da tecnologia, inteligências artificiais, robotização de funções repetitivas e administração de dados. Aí você deve estar pensando, né? Caralho, Yane, para, né, cara? Já deu. Você tá me desanimando já pra caralho. Então, se pudermos, né, tomar toda essa desgraça, lembrando que nas imagens anteriores lá do vídeo passado que eu mostrei a dívida do PIB de cada país, mostrando que o Brasil ainda não está totalmente endividado, só que os países europeus e norte-americanos são realmente os que estão mais fodidos que nós, porque além daquela dívida do PIB, existe uma crise energética, país com problema de agricultura, sem comida, sem energia fácil de fácil produção. Por exemplo, em países que tem que queimar carvão, queimar gás, fazer termoelétricas,
Então não tem no seu setor agro do seu país um espaço amplo para plantio. E nós aqui temos muito espaço para plantar. Então a gente tem uma certa sobrevida e até em termos melhor uma possível melhor condição aqui ainda no futuro, não tão distante do que o inferno de crise alimentar e energética acentuada que os demais continentes eles vão enfrentar. Disse isso tudo para chegar a mais uma seguinte conclusão, pessoal. Eu acredito que nosso país será um dos últimos a quebrar totalmente na América do Sul e acredito que os de fora quebrarão primeiro. E os padrões de economia globais e produção provavelmente vão mudar muito. Países irão mudar suas condições de vida, como numa dança das cadeiras. Inclusive os Estados Unidos e o dólar, devido àquela alta dívida pública deles que está impagável, e o dólar derretendo por desvalorizar-se devido a estar perdendo a confiança no mundo. Muita gente está achando assim que o real tá valorizando e por isso que o dólar está desvalorizando. Que nem tem acontecido no câmbio atual, né? Muita gente falando, lacrando na internet, o dólar caiu e tal. Gente, é só os Estados Unidos que tá tão fodido para pagar sua dívida que tá tendo descrédito a respeito da própria moeda. Então, pessoal, vai quebrar o dólar e não vai demorar tanto quanto o pessoal pensa. Eu tenho esse ponto de vista. Sem demorar muito e todos os países têm reserva em dólar, a maioria vai sofrer. E quando as reservas derretem, os países que vão sobreviver são aqueles que possuem o básico para girar as riquezas básicas e condições para o seu povo. Quero dizer com que com isso? Energia para sua sociedade e alimento para o seu povo. Então, isso, por exemplo, no Brasil, temos os dois aqui em grande quantidade. Então vocês acham que, por exemplo, na estratégia Clover de Piven, aquela questão das demarcações de indígenas para tomar propriedade privada, vocês entendem como isso não é só uma coincidência? Eu quero deixar claro, senhores, nós espertos somos o efeito colateral que eles desejam, mas seremos os sobreviventes indesejados que eles terão de tolerar. A gente viramos essas missol e feministinhas de franjinha de pinico provavelmente comendo no lixo ou apelando à prostituição raiz. Como a situação de antigas funcionárias públicas de altos cargos da Venezuela tiveram que passar ou passam ainda hoje. A gente saindo da corrida dos ratos, então a gente com essa noção toda da realidade, por estar vivendo e encarando a realidade, a gente pode trabalhar, nos esforçar, investir, tomar decisões baseadas na realidade, livrar, né, de certa forma bastante o Estado, de forma antecipada, sobreviver e sermos livres. Temos nossa biologia masculina, força física em potencial, resistência emocional e mental evoluídas para superação de acordo, né? É provado nessa parte na história humana. Nós mudamos nossos focos de plenitude, então, além dessa ilusão e escravidão que a vida de todo gado médio qual ele nem imagina o futuro obscuro que vai engolir desavisado, nesse momento nós estamos por cima da situação antecipadamente. Quero passar na mensagem de hoje, senhores, e com essa série de 2 vídeos, para principalmente jovens, principalmente os mais infortunados de condições, que muitas vezes pensam, caceta, quero sair desse país, aqui não tem jeito, etc. Tá, beleza, amigo. Há um jeito de você encontrar seu meio, porém aqui não é muito em breve no futuro, não estará tão ruim quanto o resto do mundo estará devido à crise energética de alimentos que eu estou falando para vocês que vários lugares já estão passando e a maioria vai passar. É simples imaginar que adiantará o que ter um Tesla na garagem em Mônaco sem energia para carregar a bateria, porque irá custar uma fortuna, ou comer só às vezes de vez em quando, porque na região não existe agricultura suficiente para abastecer a alimentação dos supermercados e mercearias. Então, certo, alguns terão condições de irem a outros lugares mais isolados fora do Brasil, que podem dar certo, possam ser melhores que aqui. Tipo, não vou lembrar de um exemplo bom de cabeça agora, mas um lugar que geralmente o pessoal me pergunta, o primeiro que eu respondo vai dar uma pesquisada no Panamá. Liberdade econômica, moeda, bastante opção de moeda, eles têm lá o canal do Panamá, que é um negócio que não tem como destruir, que faz grande parte da renda do lugar, né? É um atalho dos navios para não ter que cruzar a América do Norte inteirinho ou a América do Sul, dependendo de quem navega. Então, tem aquela mais uma coisa, né?
Por mais que o Bostil seja intancável, a probabilidade do resto da maioria dos continentes ficar mais intancável no médio prazo é muito grande também. Então, em breve, a gente pode ver que quem estiver aqui não se sentirá com o sentimento tanto de que ficou para trás. Porque poucos que saírem daqui vão ser espertos o suficiente também para driblar essa zona econômica que vai virar lá fora nas próximas décadas. Então, por isso eu tenho sempre indicado, né? Busquem profissões e ramos perenes, e eles são os únicos que irão sobreviver em épocas de crise. Ramo de saúde, segurança, agricultura, mecânica, elétrica, construção civil, saneamento. Também posso citar conhecimentos de software. Com certeza serão valiosos também para quem souber programar. Então eu cito esses ramos porque quando as economias estão muito terríveis, esses serviços nunca param, pois são essenciais à sociedade. Sempre haverá alguém pagando profissionais por esses serviços. Nem, por exemplo, teve um inscrito que aqui no dia de hoje, aqui 23 de junho, eu estava respondendo um comentário aqui, entre a gravação do primeiro vídeo e outro, que eu tive que ir lá pegar uma xícara de café. Ele me falou assim: mas Yane, você comentou sobre o colega alinhador que estudou mecânica autodidata, está trabalhando por conta, mas está aí vindo os carros elétricos e tal. Eu disse simplesmente um detalhe para ele, né? As pessoas que têm que ter um pensamento muito mais aprofundado de estudo dessas questões que eu estou falando. Por exemplo, o mecânico. Um mecânico de veículos domésticos, ele tem um conhecimento de veículos, de motor de combustão, etc. Vão vir carros elétricos com mecânica muito mais simples, né? Que talvez exijam muito menos capacidade técnica extraordinária, quanto muitos tipos de veículos diferentes a combustão que tem. Então pode vir muitos veículos padronizados. Então, mas eu disse para ele: amigo, por mais que você ache que isso possa acabar rápido, primeiro, trocar 100% da frota de um veículo de um país demora muito. Tem os custos da energia, como as pessoas vão poder utilizar pontos de recarga. Então, tipo assim, não dá para você descartar, sumir com a frota de um país inteiro, simplesmente fazer assim e desaparecer uma sucataiada de milhões de veículos. Fora que, outro detalhe, caminhões, escavadeiras, guindastes, entre outros veículos de grande porte que são movidos a diesel, por exemplo, são veículos que exigem torque. E o torque exige explosões em motores muito fortes. Então, grande parte de veículos elétricos não podem substituir grande parte da logística, grande parte do setor de maquinários pesados do agronegócio. Então, por mais que exista uma gradativa substituição, por exemplo, de veículos elétricos substituindo os de combustão, ainda existe a possibilidade de todo mundo que vão se especializar em algum ramo assim, somente trocar de setor dentro do ramo, se especializar em veículos mais pesados e continua a vida, amigo. A mecânica, ela sempre vai ser necessária, até mesmo porque veículos elétricos, eles ainda vão existir mecanismos hidráulicos e mecanismos mecânicos, né, em geral. Então não é uma perda de tempo. Então por isso que a gente tem que ver que existem alguns ramos que são perenes, entendeu? Então eu falei só na área de mecânica, mas na área de agricultura, segurança, elétrica, construção civil e saneamento, por exemplo, são coisas que nunca param. Então botem a mão na consciência e antes de se entrar em desespero, quando vocês forem tomar decisões na vida de vocês, realmente a respeito do que vocês querem fazer para a vida de vocês, imagina desde já, imaginando toda essa crise e esse planejamento que esses políticos burocratas malditos parasitas eles têm feito contra nós indivíduos. Imaginem vocês nessas situações e quais profissões sobreviverão em momentos de penúria, vamos dizer assim. Então, também, né, como setores para os que têm como investir e multiplicar seu patrimônio, agora falando com, por exemplo, você que é um senhor que tem 35, 40 anos, já tem uma certa coisa na vida, um patrimônio, a mesma coisa, digo, os setores perenes irão crescer e se manter sólidos, principalmente o setor de energia elétrica na crise energética que vem aí no médio prazo. Então esteja do lado e recebe dividendos dos aumentos de preço da energia elétrica e esteja menos do lado que está pagando os aumentos da energia elétrica, entendeu? Exemplo, só no lado que sofre a inflação sem poder gerar juros compostos, por exemplo. No mesmo cito as empresas ligadas ao agro, como as empresas de fornecimento de água e a distribuição de alimentos.
Então pensem a respeito disso, estudem o passado, verão que muito do que eu digo não são coisas tiradas da minha cabeça. Multiplicar o que se tem e no sinal de colapso tirar tudo que possui de dentro do estado, qual seja necessário nesse momento futuro, basicamente esse é o maior planejamento que a gente pode fazer antecipado, que podemos e vamos fazer, né? Utilizando todas as informações sociais, das intenções dos burocratas escravocetas e desviando das armadilhas dos relacionamentos. Que nesse futuro que eles e elas querem, no socialismo ideal de Clover de Piven, controlando o gado, sejamos os foras do sistema, vivendo como senhorios com o nosso patrimônio. Então, bitcoins, conforto e certa liberdade que a grande maioria não terá, porque eles a terão sacrificado em nome de uma renda esmola universal, que irá causar inflação e mais inflação, data de validade no dinheiro, que é isso que eles vão começar a fazer quando tiver muita inflação, ou pessoas começarem a acumular os auxílios fixos, eles vão colocar data de validade nas CDBCs, que são as moedas digitais estatais. Então, sem a possibilidade de acúmulo de patrimônio, existirá um inferno também de controle comportamental da sociedade socialista, que será ditada pelo tal despotismo estatal do crédito social, já conhecido e testado na China. Então, o que eu digo para vocês, pessoal? Finalizo dizendo, é evidente que o colapso não deve demorar tanto. Eu dei uma profetada, vamos dizer aqui. Eu, pessoalmente, Yannick Kirigai, acredito que em 2035, ali, vamos colocar uma banda de margem de erro, a partir de 2035 a 2045, é muito provável que a gente esteja no ápice do colapso do nosso Brasil. Provavelmente nos próximos 10 anos, mudanças severas devem já começar a surgir, entendeu? Como a gente tem visto essa coisa absurda das demarcações de terras e leis indígenas para estar tomando a propriedade privada das pessoas. Então, temos um relógio contra nós e vai de nós arregaçar as mangas ou não, seja na Red Pill ou na Honk Pill. Temos a informação e um alcance de visão do futuro a mais que o chimpa médio. Então trabalhemos isso da melhor forma que cada um de nós pudermos. Quem sabe no próximo vídeo, né, eu também possa compartilhar com vocês mais de visões pessoais de investimentos e o que eu mesmo penso em fazer para mim. Sei que já houve pedidos, mas quem sabe seja possível eu basear algum norte para despertar boas ideias em alguém. Então, essa foi mais um vídeo, mais uma série do canal. E aqui fui eu, Yannick Kirigai. Desejo para vocês uma ótima vida.